tarde para todos, boa tarde para todas. Meus alunos corajosos e bem dispostos que estão aqui, apesar de sexta, apesar de dezembro. Bom, viemos aqui para fazer o que mesmo? Como é, Bernardo? Repete de novo. Para estudar muito bem. Então, vamos fazer isto, né? Na última aula, vamos ver aqui o slide, por favor. Na última aula, a gente falou que agora a gente estava com vontade de calcular uma integral desse tipo aqui, né? Então, veja que qual é a diferença do que a gente estava calculando, que a gente está vendo mais uma variável aí, né? Na região de integração, a gente está vendo mais um intervalo, tá? Então, é calcular funções, é integral de funções de 3 variáveis, que são as integrais tridimensionais, integrais triplas, né, em funções tridimensionais. Então, a região de integração agora é a princípio, é uma caixa retangular, tá? Então, esta notação aqui que a gente usa para representar este produto cartesiano aqui, tá? A gente está fazendo o quê? Isso aqui vai representar o subconjunto do R3 formado por todos os ternos, em que o x varia nesse intervalo fechado, então o x está entre A e B, o y varia neste intervalo fechado, então o y está entre C e D, e o z, o terceiro intervalo fechado, então variação no eixo do x, variação no eixo do y, variação no eixo do z. Ou seja, agora a gente quer calcular integrais em que a região de integração é um subconjunto do R3, tá? Então, nós vamos falar de funções de 3 variáveis, tá? E aí a gente não tem mais a visualização do gráfico da função. O que vai ser uma função? Tem aqui uma função de 3 variáveis. Chamar essa função aqui de W. É uma função de x, y, z, tá? Então, o que vai ser conceitualmente, o que é o gráfico da função W? Aí é o conjunto de todos as quádricas, né? X, Y, Z, W, os elementos do R4, para os quais X, Y, Z vão estar no domínio da função, que, portanto, é um subconjunto do R3. E essa quarta coordenada tem que ser a imagem do terno. Portanto, teria que desenhar isso no R4, né? A gente não tem mais essa visão geométrica da função. Então, quando a gente está falando aqui do R3, mas nós estamos só focando no domínio, né? Parte do domínio da função. A gente não tem mais, então, a gente viu que a integral dupla, ela é interpretada como cálculo de um volume, definir integral em função de 2 variáveis, começamos definindo num retângulo, depois a gente estendeu para regiões mais gerais, então, função de 2 variáveis. Z é uma função de x e y. Aí a gente começou, quero calcular a integral dupla dessa função no retângulo R. Aí lembra que a gente começou, está aqui um retângulo. Supor que esse retângulo ele vai no eixo do x está variando de A a B, né, uma das dimensões. Outra no eixo do y está variando de C a D, a outra dimensão do retângulo. Né? E aí, como foi o processo que a gente fez? Isso, pegou o eixo do x, o intervalo que vai de AB, dividiu o inverso de pedaços, todos do mesmo comprimento, e repetiu essa mesma ideia para o outro eixo, para o eixo do y, para formar retângulos menores do que eu tenho aqui, né? Então, a ideia é dividir este intervalo aqui em uma quantidade finita, todos que tenham o mesmo comprimento, eu vou dividir isso aqui, o eixo do x, e repetimos o mesmo procedimento aqui, o eixo do y, ficamos com o quê? Exatamente com a mesma coisa que a gente tinha, retângulos, só que em escala menor, né?
E aí, em cada um desses retângulos, a gente escolhe um ponto. Lembra que isso aqui está no domínio da função. Calcula a imagem da função nesse ponto. E aí está calculando o volume de uma caixa retangular, tá? Então, a gente repete o mesmo procedimento, só que agora eu tenho uma dimensão a mais, né? Então, lembra, eu estou com um cubo. Um cubo não é necessariamente cubo, uma caixa retangular, né? Então, a gente vai repetir esse mesmo procedimento. Vamos acompanhar aqui o slide, tá? Agora, a gente tem 3 intervalos no eixo do x, no eixo do y, no eixo de z. Pegamos o intervalo AB no eixo do x, e dividimos em L. Esse L, então, é um número inteiro que eu escolho, quantidade de subintervalos que eu vou formar. Então, eu vou pegar o ponto final menos o ponto inicial e vou dividir pelo número que eu quero. E o comprimento desse pedacinho eu vou chamar de ΔX, então, é o comprimento de cada subintervalo no eixo do x. Repetimos o mesmo procedimento no eixo do y. Então, vou dividir em m pedacinhos no eixo do y. Pego o ponto final menos o ponto inicial, divido por m. Esse tamanho de cada subintervalo eu vou chamar de ΔY. E agora tem um eixo a mais. Então, vai no eixo do z. Ponto final menos ponto inicial divide pelo número de subintervalos que eu vou formar, ΔZ. Tá? E feito isso aí, a gente fica, então, com L vezes M vezes N subcaixas retangulares, né? Então, eu vou ficar agora com L, M, N bloquinhos. Todos eles têm a mesma dimensão, o mesmo comprimento, mesma largura, mesma altura, portanto, todos vão ter o mesmo volume. Vamos chamar esse volume da caixa de ΔV, tá? Seria, olha, a gente agora, estou definindo o domínio da função, tá? Numa caixa, uma caixa retangular aqui. Tá? E a ideia é que a gente então vai pegar no eixo do x e vai fazer divisões. Você faz essas divisões aqui, né? Depois existem os planos coordenados que passam por aqui, os planos, perdão, que passam por aqui são paralelos aos planos coordenados que vão fazer a divisão da caixa em caixas menores, tá? Então, você vai aqui no eixo do x e faz divisões aqui. Os planos coordenados vão dividindo, tá? Essa caixa. Repete a mesma coisa no outro eixo. Vou dividindo. E faço a mesma coisa na horizontal. Né? De modo que a caixa que eu tinha, eu divido em subcaixas, tá? Então, fica dividido em bloquinhos, que todos eles têm o mesmo volume, ΔV, ΔX, ΔY, ΔV, tá? E agora, qual é o passo seguinte? Em cada bloco desse, eu vou escolher um ponto. Lembra que esse bloco está no domínio da função. Em cada bloco desse, a gente escolhe um ponto e calcula a imagem da função no ponto. Né? E aí, multiplica pelo volume, tá? Estendendo o conceito aqui. Aqui a gente está calculando o volume da caixa retangular, tá? Aqui não pode se dizer que está calculando o volume do sólido, mas eu estou repetindo o mesmo conceito, tá? Então, em cada subcaixa, você escolhe um ponto. Tá? Eu vou chamar esse ponto aqui agora, tá, com 3 índices, tá? A variação do L, do M e do N. Tá? Então, IJK escolhe um ponto. Estou agora no R3. E aí, a gente faz essa continha aqui, olha. A imagem da função no ponto escolhido multiplicado pelo volume da caixa retangular. Tá? Para cada bloco, eu construo um desse. Aí, eu faço a soma de todos os blocos construídos. Tenho L, MN volumes, assim, volumes calculados. Faço essa soma. Se a gente observa aqui, à medida que o L e o M e o N crescem muito, ou seja, vou fazendo com que aquelas caixinhas fiquem cada vez menores, 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 tá? E aí eu vou tendo cada vez uma quantidade maior de volumes calculados, tá? Se você observa que à medida que o L e o M crescem muito, aquela soma começa a ficar próxima de um valor, tá? Por exemplo, fiz para 30 bloquinhos, aquele valor deu 7.
Aí aumentei para 100 bloquinhos, o valor deu 7,5. Aumentei para 1000 bloquinhos, deu 7,9. E quanto mais você aumenta, vai se aproximando, por exemplo, de 8. 7,99, 7. Então, significa que o limite desse somatório, ele existe, né? E esse limite que é definido como a integral tripla, tá? Da função na caixa. Então, à medida que LMN tende para o infinito, a soma tende para um valor fixo, esse valor é definido como a integral tripla da função na caixa B, tá? Então, a gente define assim, a integral tripla da função, estamos definindo inicialmente numa caixa retangular, tá? E usa-se essa notação aqui, 3 símbolos de integral. Ele é o limite da soma tripla de Riemann, tá? Como é o limite, pode ser que o limite exista ou não exista. Quando o limite existe, a gente diz que a função é integrável, tá, em B. E quando a função é contínua, né, a gente consegue mostrar que se a função é contínua, então esse limite existe, ou seja, ela é integrável na caixa, tá? E neste caso, vale também o teorema de Fubini, que a gente falou para funções de 2 variáveis, ele se estende para cá. O que diz o teorema de Fubini? Se a função é contínua na caixa, então a integral, ela existe, o limite existe, e mais, ela dá o mesmo resultado que você calcular essa integral iterada. Tá? Então, aquele limite lá daquela soma, ele é obtido fazendo o cálculo das integrais iteradas, tá? E aí, gente, agora a gente tem 3 variáveis de integração, tá? Então, pergunto para vocês de quantas maneiras a gente pode ordenar aqui essas 3 variáveis. A ordenar ali, eu posso de dx, dy, dz, dz, dx, dy. Não são muitas, assim, que o Bernardo parece que está fazendo uma conta grande. Quantas? Chegaram aí um consenso? 6, exatamente. Tá? Então, a gente tem 6 maneiras de ordenar, tá? Aquelas 3 variáveis ali de integração. E só que o resultado ele independe, tá? Ele é o mesmo, qualquer que seja a ordem escolhida. Então, eu posso escolher qualquer ordem ou escolher a ordem que fica, às vezes, mais conveniente para o cálculo, tá? Então, é simples assim fazer o cálculo de integrais triplas. Então, vamos aqui exercitar calculando esta daí. Quero calcular a integral na caixa B. Qual é a função? 2x ao quadrado YZ destacar aqui a função. Tá? Usa essa notação aqui para integral tripla. Tá? E quem é B? B é a caixa retangular, x de 0 a 3. Y está no intervalo fechado de 0 a 2. E o Z está no intervalo fechado de 1 a 3. O que eu tenho que fazer aí? Calcular a integral, né? Sim. Tá? Então, olha, você observa facilmente que é uma função aqui bem simples, uma função contínua. O teorema de Fubini me diz que essa integral tripla, ela é calculada por meio de uma integral iterada, tá? Então, eu vou calcular uma integral, relação dz, dy, dx, né? Essas variações. E eu posso escolher qualquer uma das 6 ordens que o resultado vai dar o mesmo aqui, tá? Então, vamos ver essa aqui no slide aqui. Então, olha, essa integral. Então, ó, vou integrar assim. Escolhi uma ordem aleatória. Primeiro, eu vou integrar em relação a z, depois em relação a y, depois em relação a x. Agora, é importante, né, escolhido a ordem, você fazer aqui
tá? Os limites de integração correspondentes. Primeiro, em relação a z, o z vai de 1 a 3. Depois, eu coloco em relação a y varia de 0 a 2. E a última em relação a x, que varia de 1 a 3. Tá? Então, o que significa eu calcular, tá? Vou repetir tudo aqui, o que significa eu calcular essa primeira integral. É que eu vou, em relação a z, eu vou integrar esta função que está aqui, vendo-a como uma função da variável z. Tá? Então, o que não for z, para mim é constante. Tá? Então, só z aqui é a variável. Por isso, aqui, olha, o x é constante, o y é constante. Eu já coloquei para fora da integral, usando a propriedade constante vezes a integral de uma função é a constante vezes a integral da função. Então, posso tirar aqui, já que são constantes. E aí, é simplesmente calcular a integral de z dz, que vai ficar z ao quadrado sobre 2. Aí, aplico no limite de integração, né, z ao quadrado, vai ficar 3 ao quadrado, vai ficar 9, menos a de baixo, que é 1, vai ficar 8. E aí, multiplico por esse resultado que está aqui fora. Então, calculando a integral, vai dar isso aqui. Vou aplicar no limite de integração. E aí, agora, já calculei a integral mais interna. E agora eu tenho a integral. Sobrou, então, 8x ao quadrado vezes y dy. Vou calcular agora em relação à variável y. Tá? Então, agora, o que não é y aqui para mim é constante. Portanto, eu posso colocar até aqui para fora da integral, se quiser, né? E é o que eu vou fazer, eu vou passar aqui, 8x² é constante, e vou integrar a função y dy, tá? E aplicar no limite de integração, integral de y é y ao quadrado, então vai ficar y ao quadrado sobre 2, aplico no limite de integração, e aí o resultado, então, vai ser multiplicado pela essa constante, que é 8x². Tá? Quando eu aplico no limite superior, que vai dar 4, o limite vai dar 0, né? 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 8 vai dar 16, vai dar isso aqui. E, finalmente, agora eu fiquei com uma integral na variável x, 16x ao cubo dividido por 3, aplico no limite de integração. Tá? E obtenho, então, o valor da integral. Tranquilo aí? Simples assim, né? Se você olhar o integrando, ele é um produto 2x² vezes y vezes z. E as variáveis estão bem separadas, né? Eu posso também escrever isso como produto de 3 funções. Uma só em x, outra só em y, outra só em z. Então, isso me diz que também eu posso calcular essa integral, se quiser, uma outra maneira seria escrevendo como produto de 3 integrais unidimensionais, tá? Também seria uma outra forma de calcular. E como é que eu faria isso? Que é até mais rápido de fazer o processo. Então, vamos ver também a outra forma de calcular. Eu poderia também, né, separar aqui, olha, tudo que eu tenho em x é x², tá? Então, vou escrever como produto de 3 integrais aqui, uma só em x. O que eu tenho em y, eu coloquei a constante aqui junto, 2y², essa constante poderia ficar até aqui fora. E o que eu tenho em z? Aí eu fiquei com 3 integrais, calculo cada uma delas. A primeira, x ao cubo sobre 3, né? Vou aplicar no limite de integração. Vou multiplicar agora pela segunda integral, que vai ficar 2x² sobre 2, vai ficar x². Vou aplicar no limite de integração e vou calcular a terceira integral. Z ao quadrado sobre 2, aplico no limite de integração, tá? E aí calculo esses valores, que vai dar o mesmo resultado. Bem mais rápido de fazer assim também, né? Processo, mas tem que ver que eu aplico quando os limites de integração são todos valores constantes, né? E eu consigo separar isso aí. Agora queremos calcular esta aqui.
a integral tripla sobre uma caixa retângular B, a função é xy menos y ao cubo, e B tem variação de x, está no intervalo de menos 1 a 1. Variação de y, intervalo de 0 a 2. Variação de z, de 0 a 1. Tá? Então, essa integral eu vou calcular, vai se transformar numa integral iterada. Eu vou escolher uma ordem qualquer de integração que eu queira. Vou chamar isso aqui de I, tá, gente? Para não repetir toda vez isso aí. Então, essa integral I, ela vai ser calculada por meio de 3 integrais. Acho que aqui não vai fazer diferença para o cálculo. Tá? Se a gente, era y mesmo aqui, era. Podemos ver o slide, aqui, já estou chegando aqui. XZ, né? Vocês não me avisaram que era z. XZ menos y ao cubo. Vou colocar a ordem daqui para cá, z, y e x. Acho que não faz muita diferença. X, z menos y ao cubo. Tá? Então, vou calcular primeiro em relação a z, em relação a y, em relação a x. O y varia de 0 a 1, o z de 0 a 1, o y de 0 a 2 e o x de menos 1 a 1. Tá? Então, é calcular cada uma dessas integrais, começando da integral mais interna. Vou calcular aqui a integral que vai de 0 a 1, xz menos y ao cubo, em relação a z. Então, a variável de integração aqui é o z, o que não for z aqui é constante. Integral da soma é a soma das integrais. Vou integrar a primeira, x é constante. E a integral de z que vai ficar z ao quadrado sobre 2. Vai ficar x, z ao quadrado sobre 2, menos, aqui é uma constante, a integral de 1, vai ficar z. E a gente vai aplicar nos limites de integração, que vai de 0 a 1. Y, né? Gente, z, lembrando que aqui variável é z, é no z que vai ser substituído. Veja que quando eu substituir o limite inferior, z é 0, vai zerar aqui, né? Então, a gente vai ficar só com o limite superior. Vou substituir aqui, vai ficar 1, fica x quadrado sobre 2, menos, aqui também vai ficar 1, y ao cubo. Tá? Então, a primeira integral resolvida, ela dá esse valor aí, e aí a gente agora vai colocar aqui para calcular a segunda integral. Quero calcular agora a integral que vai de 0 a 2 da função que nós encontramos, x sobre 2 menos y ao cubo. A variável de integração agora é y. E agora a gente vai colocar em relação a y. Então, o que não é y, agora o que não é y é constante. Integral da soma das integrais, aqui eu tenho uma constante. E a integral de 1 vai dar y. Menos integral de y ao cubo em relação a y à quarta sobre 4. E vamos aplicar no limite de integração, que é de 0 a 2. Também aqui, quando eu substituir o limite inferior, vai zerar, né, gente? Zera aqui, então vai ficar só com a parte do limite superior, que vai ficar 2. 2xy dividido por 2, que vai dar x. E aqui vai ficar 2 elevado à quarta, vai dar 16, dividido por 4 dá 4. Fica menos 4.
E agora a gente calcula finalmente, né? Então calculamos essa aqui. E vamos calcular agora a integral de menos 1 a 1 da função que nós encontramos. A variável de integração agora é x, certo? Aí vai ficar x ao quadrado sobre 2 menos 4x. E a gente vai aplicar no intervalo que vai de menos 1 a 1. Agora vai ter tanto o de baixo como o de cima, né? Quando eu substituir aqui, vai ficar meio menos 4. E no limite inferior, menos 1 ao quadrado, vai ficar 1. Meio. E menos... Com menos aqui vai ficar mais 4, né? Tá, gente? Vão acompanhando aí para ver se... Aí agora, esse vai cancelar com este. E menos 4 com menos 4 vai dar menos 8, tá? Então, é o limite da integral calculado na região, na caixa retangular B. Os resultados são mostrados que eles são válidos quando a região de integração ela é um retângulo. Né? Aí a gente, falando no plano. Mas e aí quando a região de integração não era um retângulo? O que foi que a gente fez? No plano, estou falando no plano, quando a região... Lembra? Retângulo a gente já sabia, aprendeu, era fácil. Mas aí apareceu um subconjunto qualquer do R2. Qual foi a ideia? Como é, Bernardo? Não ouvi. Isso, inserir essa região aqui num retângulo. Se o conjunto for limitado, eu consigo colocar dentro do retângulo. Porque aí, para o retângulo, eu sei calcular. Tá? Então, a ideia é colocar aqui dentro de um retângulo e definir uma outra função assim, que... Dentro da região, ela coincide exatamente com o que eu estou querendo integrar. E fora ela é nula, né? Aí tem os detalhezinhos matemáticos que são resolvíveis, que prova-se que, então, essa nova função que foi definida aqui, ela é integrável, tá? E aí a integral, então, que a gente está querendo é a desta outra dentro do retângulo. Porque aí eu uso toda a estrutura que já foi feita para... cálculo em retângulo. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, só que eu estou com um bloco, uma superfície, tá, gente? Então, eu estou com uma superfície. Se essa superfície for limitada, eu consigo colocar ela dentro de uma esfera. Que esse que é limitado. Limitado, existe uma bola aberta que você coloca dentro. Bola aberta em R3 é esfera. Mas se eu consigo colocar dentro de uma esfera, eu consigo colocar essa esfera dentro de uma caixa retangular. Tá? E, portanto... a gente vai fazer a mesma coisa, aí define uma outra função, uma f grande, que dentro da região ela é a mesma da que eu estou querendo integrar. Fora, ela é nula. Então, seria isso aqui. Vamos fazer um resumo que a gente está dizendo. Tá? Quero calcular a integral tripla de uma função um subconjunto E qualquer do R3, com a restrição apenas que ele é limitado. E se ele é limitado... Então, eu consigo colocá-lo dentro de uma caixa retangular. E aí, a gente define uma função f grande, que ela é assim, ó. Para pontos dentro do conjunto E, é a própria f pequena. Para pontos fora, ela se anula. Tá? De modo que ela coincide a menos dessa quantidade de pontos, né, que vão estar aqui no retângulo, não estão no conjunto. Elas coincidem. E aí, a gente define a integral dessa função f pequena como a integral da f grande na caixa, tá? Então, a gente só vai arrumar aqui para ver e como é que fica essa integral dessa aqui, dessa f grande nessa caixa, né? Porque aí é aquela mesma história, eu vou ter essas diferenças aqui. Então, quando eu for calcular aqui, um ponto que vai daqui para cá, eu consigo dividir nesse pedacinho que vai estar daqui para cá, lembra disso? Que tá fora da gente colocar aqui para não ter que dividir mais ainda. Aqui fora, a integral da f grande vai se anular, porque ela é uma função nula. Aqui dentro, ela vai coincidir com a f pequena, elas têm a mesma imagem.
e aqui fora ela se anula, tá? Então, para isso, a gente também vai fazer classificações das regiões em R3, lembrando que no plano a gente classificou as regiões de integração em 2 tipos. No plano a gente viu assim, ó. Pode ser que aconteça o x, a variação de x é entre 2 valores fixos, tá? Então, x varia de A a B. E o y, ele fica entre o gráfico de 2 funções. Lembra disso? Tá? Então, é que a região de integração, ela é chamada, a gente chamou de tipo 1, tá? Quando eu tenho isso aqui, a variação de x é constante, entre 2 valores constantes, e o y ele varia aqui, entre 2 funções de x. Então, aqui é uma g1 de x, aqui é uma g2 de x. E pode ser que seja o contrário. A variação de y é que está entre 2 valores fixos. Então, o y varia aqui nesse intervalo. Porém, o x é que fica entre 2 funções aqui. Tá? Uma coisa. Aqui a variação, então, do y. O y varia nesse intervalo e o x está variando aqui. Tá? Fica entre 2 funções, uma função de y agora. Aí a gente chamou essa região aqui, a região de integração. Chamou essa região de tipo 2. Certo? Aí fazer a mesma coisa, tá? Só que, claro, eu vou ter uma dimensão a mais, eu vou ter mais um tipo também, tá? Para variações aqui. Então, vamos ver como é que a gente organiza em 3 dimensões, tá? Então, a gente vai chamar a região do tipo 1, classificada assim, olha. Lembra que a região de integração subconjunto do R3, tá? Então, é formado por todos os termos em que o Z ele vai estar entre 2 funções de x e y. Então, lembra que a gente está no R3, superfície. Então, a variação do Z, que é a altura, ele vai estar agora entre 2 superfícies, tá? Antes, o bloco é entre 2 planos, né? Agora, são as 2 superfícies que não necessariamente vão ser planos. Então, o Z está entre a variação de 2 funções e o x e o y vão estar numa região, vão estar no R2, ou vai estar numa região desse tipo aqui, ou desse tipo aqui, ou nenhum dos dois, que às vezes a gente precisa dividir para daqui para cá se comporta assim, daqui para cá se comporta desse jeito, tá? Mas aí eu vou sempre recair em algo desse tipo aqui. Então, como é que eu vou calcular uma integral quando eu tenho uma região desse tipo aqui? O z está entre 2 funções de x e y, tá? Esse d aqui, então, vai ser a projeção daqui do e no plano x, y, aqui, ó, porque agora ela fica sendo uma função de x e y, tá? E aqui são só condições matemáticas, é claro que essas 2 funções têm que ser funções contínuas. Aqui fica acima, tem que estar sempre com valores superiores, aqui está por baixo, né? E aí, olha só, nesse caso, a integral tripla, o que a gente vai fazer? Vai calcular, primeiro, a mais interna, é em relação a z, que está entre as 2 funções de x e y. Quando você calcula essa integral aqui de dentro, que é a variável de integração? É z. Significa que tudo que não é z aí, os x e o y são constantes, tá? Então, você substitui o que tem de z por valores de x e y. O resultado dessa integral vai ser uma função em x e y, tá? Que o que é de z lá vai desaparecer e vai ficar tudo em função de x e y. Então, só voltando lá no slide. Então, olha só. Quando eu resolvo a primeira integral, fica uma função de x e y. Aí, olha o que eu tenho. Eu vou recair numa integral dupla, certo? E aí, eu resolvo como eu sei resolver integral dupla. Se eu não souber resolver, eu vou ter que estudar para aprender, entendeu? Mas eu vou agora recair no integral. Então, resolvida a integral mais interna, é eu calcular uma integral dupla, tá? Então, vamos ver um exemplo desse tipo de situação em que o z é que está entre 2 funções de x e y.
Agora, não mais, então, é um retângulo, uma caixa, não é retângulo, é uma caixa retangular. Então, aguenta só um pouquinho o slide para eu anotar aqui. Função 2x, y, z. E o e, então, ele é a variação do y de 0 a 1, ou do y não, do x, vou colocar assim. O y, ele varia de x a 2x, e o z vai de 0 a x mais y. Então, a gente observa que x varia entre dois valores constantes. O y está entre duas funções de uma só variável, que é a variação do x, variação do y e a variação do z. Tá? O x está entre funções de uma só variável e o z está entre funções de duas variáveis. Tá? Uma delas é a função nula, tá? Mas aí eu posso enxergar como sendo uma função de x e y. Tá? Então, como é que eu vou arrumar essa integral? Vou chamar aqui de, também para não repetir tantas vezes isso, essa integral aqui que eu quero calcular. Ela vai ser a integral sobre a região. Então, essa aqui, né, que está entre duas, chamar tudo isso aqui, vai ser o d, tá? Integral sobre d. Qual é a integral mais interna que eu vou calcular? Vou calcular em relação a z, a função que foi dada. 2x, y, z, dz, limite de integração de 0 a x mais y. Então, na hora que eu resolver a integral mais interna, ela vai ser uma função de x e y. E aí, eu recaio no cálculo de uma integral dupla, né? Onde essa região D vai ser o que está aqui, que depois a gente vai olhar para ela. Então, no primeiro momento, vamos resolver essa integral mais interna aqui. Que é calcular, então, a gente vai calcular a integral que vai de 0 a x mais y, 2x, y, z, dz. A variável de integração é z, portanto, o que não é z é constante. Posso colocar até para fora da integral, vou colocar x, y. A integral que vai de 0 a x mais y, de 2z dz. Vou deixar esse 2 aqui para conveniência, que vai ficar dividido por 2, né? Aí, integrando isso aqui, vou repetir a constante, vai ficar 2z ao quadrado sobre 2, né? Aí cancela, então vai ficar z ao quadrado. E esse z vai ser aplicado no limite de integração x mais y. Aí, quando é o z que vai ser substituído, no limite inferior ele vai zerar, então vai ficar só a parte do limite superior, x vezes y e x mais y ao quadrado. Aí a gente vai desenvolver aqui esse quadrado aqui, x ao quadrado, mais 2xy, mais y ao quadrado, e multiplicando aqui vai ficar x ao cubo, y, mais 2x ao quadrado, y ao quadrado, mais xy ao cubo. Então, é o resultado da integral mais interna. E agora, o que eu tenho que calcular? Essa integral dupla. X ao cubo y
mais 2x² y ao quadrado mais xy ao cubo. Pronto, é uma integral dupla, recai no que a gente já estava estudando, né? Onde a região de integração é essa aqui, certo? Aí ela é daquele tipo que a gente chamou de tipo 1, porque o x tem uma variação constante e o y está entre duas funções de x, tá? Então, por onde que eu vou começar? Eu começo pela essa integral que está entre funções, tá? Então, isso aqui agora eu vou transformar. Isso vai virar integral iterada de 0 a 1, que é a última que eu vou calcular. A integral que vai de x a 2x. A função x ao cubo y mais 2x ao quadrado y ao quadrado mais xy ao cubo. A última, quer dizer, a primeira, que é a última que eu escrevi, é em relação a y e depois em relação a x. Então, vamos calcular agora esta integral aqui. A segunda que a gente vai calcular, de x a 2x, x ao cubo y mais 2x ao quadrado y ao quadrado mais xy ao cubo. dy. Aqui vai ficar, então, x ao cubo, que é constante, y ao quadrado sobre 2, mais a constante aqui, 2x ao cubo, 2x², y ao cubo sobre 3, mais x, y² sobre 4. E vamos aplicar no limite de integração, que vai de x a 2x. Só conferindo x ao cubo, 2x² e x ao quadrado sobre 2, x ao cubo sobre 3, x² sobre 4. X ao cubo sobre 2. Aí eu vou aplicar aqui limite, cada um aqui separado, limite superior menos limite inferior, certo? Que aí faz, depois coloca em evidência, então dá no mesmo aqui. Vai ficar 2x ao quadrado, 4x ao quadrado. Quando aplico o limite inferior menos x ao quadrado. 2x ao quadrado sobre 3, que vai ficar 2x ao cubo, vai ficar 8x ao cubo, menos x ao cubo, e x sobre 4, e vai ficar 2⁴, 16, x⁴, menos x⁴. Certo? E aqui vai ficar 4 menos 1 dá 3. Vai ficar 3 meios. Aqui eu tenho x ao cubo e x², vai ficar x⁵. Mas aqui eu tenho 8, 7, vezes 2, 14. E também x². E x ao cubo vai ficar x⁵. E aqui x⁴ com x⁵. E 16 menos 1 vai dar 15⁵. De x⁵. Então, a gente tem as parcelas todas com o mesmo... Aqui o MMC vai dar 12, né? Aí a gente vai dividir das 6 vezes 3 dá 18. E 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Mais
12 por 4 dá 3, 45, e isso tudo. X à quinta. Vai 1, 10, 11, 12x à quinta. Então, o resultado da segunda integral, quando a gente integrou em relação a y, ficou isso. E agora, resta calcular a integral mais externa, que é em relação a x, de 0 a 1. De 0 a 1, poderia ser constante, poderia ter colocado lá do lado de fora, dx, e é simplesmente x à sexta, dividido por 6, limite de integração de 0 a 1, então vai só colocar 1 aqui, né? 6 vezes 2, 12, vai 1, 72, certo? É do tipo que a gente classificou como tipo 1, tá? Então, o y das variáveis, aqui está entre duas funções das outras duas variáveis, aqui é o z. Então, começamos. Na hora que eu calculo isso, eu tenho uma função, o resultado disso é uma função em x e y, como a gente viu aqui, ó. O z vai desaparecer, porque vai ser substituído, fica uma função de x e y. Pronto, eu recaí no cálculo de uma integral dupla, tá? Agora, é só enxergar aqui. E a tipo 2? Que a gente vai classificar uma região do tipo 2. Olha, agora é outra variável, no caso x. Aí o x vai estar entre duas funções, outras duas variáveis. Então, o x vai estar entre duas funções de yz e yz, tá? Então, olhando, pensando aqui na superfície, agora é lá no eixo do x que vai estar entre duas outras superfícies. Então, o que a gente vai fazer? Vai aqui, primeiro a gente vai integrar em relação a x, né? Aí, quando eu integro x e a variável, x vai ser substituída por funções de y e z, o resultado aqui vai sair só em função de y e z. Recaio no cálculo de uma integral dupla, tá? Então, nesse caso aqui, esse D está representando a projeção daqui do sólido em cima do plano YZ aqui. Essas curvas, apenas a gente está dizendo que tem que ser funções contínuas. E aí, olha a integral, como é que ela vai ficar. Calculamos inicialmente em relação à variável x. Quando a gente faz essa conta, x é visto como uma variável, y e z como constantes. Portanto, são constantes, elas vão sair daqui como o y e z. Vai sair isso uma função de y e z. E aí eu recaio no cálculo de uma integral dupla, tá? Vamos ver esse exemplo aí. Quero calcular essa integral sobre essa região aí. Então, a integral é z sobre y mais 1 e é a variação do x. X vai de variando o intervalo de 0 até a função 1 menos z ao quadrado. O y varia entre dois valores constantes. E o z, eu acho que também. Obrigada. Dois valores constantes, tá? Então, por onde começamos a calcular, gente? Primeira integral que a gente tem que resolver em relação a x, certo? E aí o resultado disso aqui vai ser uma função em y e z.
e aí a gente aplica, toma integral dupla em cima dessa região. Então, isso aqui que vai ser a região D, que no caso já está entre, né, é num retângulo aí. Então, essa integral I, ela vai virar essa integral, vou representar primeiro aqui uma integral sobre D, da função de quem? Da integral aqui, que vai de 0 a 1 menos z ao quadrado. Qual é a função? Z, y mais 1, y mais 1 dt, x. Pronto, resolvido isto aqui que está aqui dentro, que eu sei porque é função de uma só variável, eu recaio agora numa integral dupla. Então, vamos resolver a mais interna, que é a integral que vai de 0 raiz de 1 menos z ao quadrado, z, y mais 1, sei resolver essa integral? Sei, né? Até porque, assim, qual é a função que a gente está integrando aí? Em relação a x. É 1, né? A gente está integrando 1, porque todo o resto lá é constante, tá? Isso aqui tudo é constante em relação a x. Pode até colocar aqui para fora z, y mais 1. A gente está calculando a integral aqui 1 dx. Que é x, tá? Então, vou repetir aqui z, y mais 1. A integral vai ficar x e eu vou aplicar nos limites de integração, que vai de 0 a 1 menos z ao quadrado. Limite inferior ele vai zerar, então vai ficar só esse aqui. Eu vou substituir isso por isto aqui, vai ficar z, que está multiplicando 1 menos z ao quadrado, dividido por y mais 1. Tá? E agora, então, tem que calcular essa integral dupla aqui, e virou a integral da função d, da função z, 1 menos z ao quadrado, y mais 1. E aí, olha, agora eu quero calcular uma integral dupla, que a região de integração é um retângulo, tá? E aí, tanto faz a ordem que a gente vai escolher. Eu posso até separar, né? Acho que dá até para separar não, o que está só em y, o que está só em z. Né? Posso até escrever assim, ó, a integral que está aqui só em y e o que está só em z aqui. As duas vão de 0 a 1, né? De 0 a 1, 1 sobre y mais 1 dy, que multiplica a outra integral de 0 a 1, de 1 menos z ao quadrado sobre z dz. Dá até para separar em duas integrais unidimensionais. Aí eu vou resolver a de lá e vocês a daqui, tá? A de lá é quase uma primitiva imediata, né? Integral de 1 sobre... Já ia dar a resposta. 1 sobre x mais 1. Quase eu falo. Quanto? Vocês estão demorando. Por quê, hein? Tá. Então, vamos fazer... Estão vendo fazer uma mudança de variável. Mais 1 dy. Chamar u de y mais 1. Vai chamar u de y mais 1, então o du vai derivar de y, é 1, né? Fica só o dy.
E aí, posso escrever isso como integral de 1 sobre u du. Essa a gente sabe, né? Isso, é o log natural de módulo de u. Então, essa aqui é o próprio que vai dar log. Vou colocar aqui a primeira, então. Log aí, ln de u, mas aí, no caso, u ficaria assim aqui. Log natural de módulo de u, que vai ficar, no caso, u, y mais 1. E aí a gente vai aplicar limite de integração, que vai de 0 a 1. E essa outra também, a gente, se fizer arrumar aí um pouquinho para enxergar, eu posso fazer uma mudança de variável, se não tiver fácil de ver. Z ao quadrado vezes z dz. Se eu chamar aqui o u de 1 menos z ao quadrado, né? Então, o du vai ficar derivando aqui menos 2z dz, né? E aí, olha, o que eu tenho bem aqui é z dz, ele é menos meio de du, então isso pode ficar escrito assim. O u, eu vou escrever como u elevado a meio, raiz quadrada de u. O z dz, ele vai ficar menos meio de du. Esse menos meio eu já vou colocar aqui fora, que é constante. E a integral de u elevado a meio, du, né? Regra da potência, vai ficar, repete a constante, meio mais 1, 3 meios, divide pelo expoente, divide por 3 meios, que é multiplicar pelo inverso, e vai ficar menos 1/3 de u, que é 1 menos z ao quadrado elevado a 3 meios, tá? Então, a segunda integral aqui, ó, fica menos 1/3 de 1 menos z ao quadrado elevado a 3 meios. Aplicado, limite de integração que vai de 0 a 1. Agora é só aplicar aqui. Quando eu substituir y por 1, vai ficar log natural de 2, certo? Quando eu substituo por 0, vai ficar log natural de 1, que é 0. Então, esse primeiro pedaço vai ficar só log natural de 2. Aqui, quando a gente substitui o z por 1, ele vai zerar na primeira parcela, né? Vai ficar 1 menos 1 vai dar 0. E aí, menos a segunda parcela, quando substitui por 0, vai ficar 1 menos 0, vai ficar 1. Né? Vai ficar menos 1 com menos aqui, menos 1/3. Menos 1 menos 1/3. Que vai ficar menos com menos, vai ficar mais. Né? Então, vai ficar log natural de 2 dividido por 3. Aqui tivemos, então, o x como duas funções. No caso, ele estava só como função de z, né? Mas era o que estava entre variáveis. E no terceiro caso, pode ser agora que o y esteja região do tipo 3, o y que está entre funções das outras duas variáveis, tá? Então, é a mesma coisa, a gente começa a integrar pelo y. Resolvida a integral em relação a y, eu fico com uma função das variáveis x e z. É uma integral dupla que eu tenho que resolver agora, tá? Então, seria isso aqui, olha. Primeiro, eu vou resolver em relação, aí aqui está errado, escrevi errado aqui em relação a y, e o resultado disso vai dar uma função, era y em x e z, tá trocado aqui. Então, vamos fazer logo o exemplo, porque está trocado ali, mas a gente já vai já ver o que é. Ctrl+C, Ctrl+V lá não funcionou.
Quero calcular essa integral aqui. X ao quadrado seno de y sobre a região E. E quem é essa região E? O x, ele varia de 0 a raiz de π, portanto, variação constante no eixo do x. O y vai de 0 a xz. Então, veja que o y está entre funções das outras duas variáveis. E o z está entre uma função de x, vai de 0 a x, tá? Então, está entre função de uma só variável. Variação do x, variação do y e variação de z. Então, essa integral, né? Começamos por onde, gente? Por y, tá? Que está entre as outras duas. Então, eu vou calcular sobre a região D, que é a integral dupla desta integral aqui. O y vai de 0 a xz, a função lá, x², seno de y, relação a y. O resultado disso aqui vai ser uma função em x e z. Né? Onde o que eu estou chamando de D aqui vai ser essa região aqui, de 0 a raiz de π, de 0 a x. Né? Variação aqui, a gente vai estar trabalhando no eixo do x, eixo do z. Então, resta calcular a integral mais interna. Que é de 0 a xz a função x² seno de y, e estou integrando em relação a y. X é constante, a gente pode tirar essa constante aqui. E a integral de seno de y menos cosseno, né? Quando você derivar o cosseno vai dar menos, mas como aqui está positivo, então é menos cosseno. Eu vou colocar aqui na frente, menos x² cosseno de y. Ah, gente, aí quando a gente deriva o cosseno é menos seno, né? Com menos que está aqui, vai dar o que está no integrando. E a variável de integração de 0, a variação axy. Então, aonde tem y agora vai ser substituído pelo limite inferior, né? Pelo limite superior, depois pelo limite inferior. Então, vai ficar menos, fazendo a substituição do que está o limite superior, cosseno, o y vai ser substituído por xz, menos, né? Aí eu vou pegar isso aqui que também já é negativo, x², cosseno, e o y agora vai ser substituído pelo limite inferior. Aqui, olha, então, cosseno de 0 vai dar 1, né? E eu fico com menos, vai ficar mais. Então, vou passar essa parcela para frente. Vou escrever assim.
x ao quadrado, e aqui não dá para fazer nada, né? Só x ao quadrado cosseno de xz, tá? Então, resolvida essa integral mais interna, nós ficamos agora com essa integral dupla, que a gente quer aplicar sobre a região D, da função x ao quadrado menos x ao quadrado cosseno de xz certo? É uma integral dupla agora. As variáveis x e z, a região de integração é esta aqui, tá? Agora, estamos com uma que a gente chamou de tipo 2, né? A segunda variável, a tipo 1, aliás, a segunda variável que está entre duas funções de x, tá? Então, na hora de calcular esta integral aqui, eu vou calcular inicialmente em relação à função que está entre outras duas funções de x, tá? Então, isso aqui vai ficar. A mais externa, que a gente vai resolver por último, é a que tem a variação constante de 0 a raiz de π, tá, gente? Porque se você inverte, né, você vai substituir a variável aqui e depois ela vai aparecer de novo quando você for resolver a segunda. E aí agora a integral mais interna vai ser em relação à variação que vai de 0 a x, que é em relação a z, né, e a x ao quadrado, menos x ao quadrado cosseno de xz. Essa é em relação a z e depois em relação a x. Calculando, então, a segunda integral de 0 a x, x ao quadrado menos x ao quadrado, vou escrever x cosseno de xz constante, né? Que vai ficar constante, integral de 1 em relação a z vai ficar x ao quadrado z. E agora a gente quer calcular essa integral aqui em relação a z, cosseno de alguma coisa em relação a z. E no arco tem a variável, né? xz. O que vai dar ali? A primitiva do cosseno é seno, certo? Então, vai dar seno, só a gente enxergar exatamente como é que vai ficar. Então, se a gente olha quando eu seno de xz, né? É a candidata à primitiva. Vamos só ver sinal e se tem algum fato. Quando eu derivo esta daqui, né? Porque a gente quer derivar uma que dê essa daqui. Quando eu derivo essa daqui, vai ficar cosseno de xz, e aí eu tenho que aplicar a regra da cadeia, né? E aí eu derivo aqui internamente em relação a z, vai ficar vezes x, tá? Então, observa que essa parte que eu tenho aqui, tá? Esta daqui é exatamente uma primitiva desse pedaço aí. E esse x é constante em relação a z. Então, isso aqui vai ser a constante. E quando eu integro esta daqui, é exatamente esta que está aqui. Então, vai ficar menos o x, que é a constante, tá? E a integral desta daqui vai ficar seno de xz. Aplicado no limite de integração, que vai de 0 a x. E aí, substituindo agora, vai ficar... O inferior vai dar 0, né? A gente tem z aqui. Ah, não, mas é seno de 0. Esquece. Substituindo, vai ficar x ao cubo menos x
seno, aí é x e x quadrado, menos, aí quando a gente substituir o limite inferior vai dar zero aqui, vai seno de zero dá zero. Então dá zero só, vai sobrar só essa parcela. É zero, mas é seno de zero. Ok? E agora, finalmente, calculamos a terceira integral. Vai ficar integral, que vai de zero a raiz de π, x ao cubo, menos x, seno de x ao quadrado, relação a x, tá? X ao cubo, x à quarta, sobre 4. E agora, seno de x ao quadrado. Primitiva do seno é cosseno, né? E aí? Aí quando a gente derivar aqui, ó, observa que se eu tiver... E aí eu tenho o fator aqui, o x. Se eu derivo o cosseno de x ao quadrado, derivada do cosseno é menos seno de x ao quadrado. Aplico a regra da cadeia, dá 2x, tá? Então, aqui é o que a gente tem aqui, a menos de quê? Do 2 aqui. É só a gente colocar um 2 lá na primitiva, dividido por 2, né, para cancelar. Tá? Entenderam o que eu estou falando? Aqui. Se aqui eu tiver sobre 2, né, aí vai compensar esse que está aqui. Tá? Então, esta daqui, primitiva dela, cosseno de x ao quadrado sobre 2. Mais cosseno de x ao quadrado sobre 2, tá? Quando a gente derivar, essa aqui derivada do cosseno é menos seno de x ao quadrado, e aplica a regra da cadeia, vai dar 2x, cancela com esse aqui, que vai dar o que está lá. E agora é só aplicar no limite de integração, de 0 a π sobre 4. Posso deixar com vocês aí? Sim, né? Não? Agora é constante, né, gente? Vai ficar elevado à quarta, raiz elevada à quarta, vai ficar π ao quadrado sobre 4, cosseno, que está ao quadrado, cosseno de raiz de π ao quadrado, vai ficar cosseno de π, que dá menos 1. Quando substituir aqui, vai zerar. E aqui vai dar 1, cosseno de 0. Pronto. Tá, gente? Então, dependendo de como a gente encontra a região, é por onde a gente começa, pelaquela variável que está entre duas funções. E aí, resolvido isso, nós já caímos numa integral dupla, tá? Então, a gente quer fazer agora... Ó, vou fazer um resumo aqui. O que a gente chamou região do tipo 1. O E aí, então, está representando o subconjunto do R3, que são os 3 intervalos, tá? Então, a gente chamou região do tipo 1 é aquela em que a variável Z, né, a altura lá é que vai estar entre duas funções das outras duas variáveis, tá? Nesse caso, é por onde eu começo a calcular a integral. Quando eu olho para o xy, eu tenho duas possibilidades. Pode ser que o y esteja entre duas funções dx e pode ser que seja o x que está entre duas funções de y, tá? Aí é o x que tem a variável, uma variação entre valores fixos, e aqui é o y. Neste caso aqui, então, como é que a gente arruma a integral em cada caso? Em ambos os casos, eu vou começar a integrar em relação a z, tá? Aqui eu começo em relação a z, depois eu vou em relação à variável que está entre as duas funções de x, e por último, a que está constante, tá? Neste caso aqui, começo em relação a z, e aí depois eu pulo para cá, que é a que está entre a função de uma variável, que é em relação a x,
E por último, aqui está a variação constante. Ok? O que a gente chamou região do tipo 2 é aquela em que o x é que está entre funções das outras duas variáveis, que são y e z. Tá? Estando o x entre essas funções, pode acontecer duas coisas com as outras duas variáveis. Pode ser que o y é que esteja entre duas funções de z e pode ser que o z que esteja entre duas funções de y. Tá? Pode ser também, com a boa sorte, que seja os dois entre... agora seja um retângulo, né? E aí a ordem é irrelevante, tá? Então, eu sempre vou duas variáveis, uma variável e zero variável, tá? E a do tipo 13 é aquela em que o y que está entre duas funções das outras duas variáveis, x e z, tá? E aí pode acontecer que seja o z que esteja entre duas funções, o x entre duas funções de z, ou o z entre duas funções de x, tá? Como a gente arruma a integral aí. Então, nós vamos fazer agora um exercício que não é de cálculo de integral, é de descrição dessa região, tá? Então, a gente tem aí E é o sólido limitado por essas duas superfícies aí, tá? Y é igual a 4 menos x quadrado menos 4z quadrado, que é a equação do paraboloide, e o z igual a zero, que é um plano. A gente não tem uma função, tem uma função ali, mas não é para calcular a integral, a gente quer apenas expressar essa integral de 6 modos diferentes. Todas as possibilidades que eu tenho de descrever essa região E, né, como a gente descreveu lá. Então, aqui, a gente tem o y é 4 menos x ao quadrado menos 4z ao quadrado e o y igual a zero. E aí a gente quer calcular uma integral tripla em cima dessa região. Como eu posso descrever essa região? Vamos enxergar aqui. Então, olha, a região de integração é esse paraboloide aqui. Tá? Só que aí ele é limitado. Você coloca o plano, deixa eu colocar o eixo do y, do x para cá. Você coloca o plano aqui, y igual a zero, tá? Aí vai ficar só esse pedaço aqui, tá, gente? Então, a gente quer descrever essa região de 6 modos distintos. Então, é só esse pedacinho aí. Vamos tirar o paraboloide todo. É só esse pedaço aqui, tá? Que a gente quer descrever. Como é que a gente vai fazer isso? A gente chamou região do tipo 1, é aquela em que eu coloco o z entre duas funções. Vou colocar o z entre duas funções das outras duas variáveis, né? Que no caso são x e y. Então, ele vai estar entre uma função que eu vou chamar de 1, de x e y, e uma função, o 2, de x e y. Tá? Então, como fazemos isso? Vamos pegar aqui a equação da superfície que foi dada, tá? E eu quero expressar o z como função das outras duas. Então, vou isolar o z aqui na equação. Y é igual a 4 menos x quadrado menos 4z ao quadrado. E aí eu vou isolar o z, vou expressar o z como função das outras duas. Passando o z para cá, vai ficar 4z ao quadrado, que eu tenho 4 menos x quadrado, y também vou passar para o outro lado, menos y. E resolvendo aqui a equação em z, eu vou ter duas soluções, né, mais ou menos. Vai ficar o z, vai ficar mais ou menos, extraindo aqui a raiz quadrada, vai ficar 4 menos x quadrado menos y.
Passa dividindo 4, extrai a raiz quadrada, vai dar 2, tá? Então, eu tenho a parte positiva que vai ficar abaixo do plano XY e a parte positiva que vai ficar acima. Então, o z ele está compreendido entre essas duas funções aqui, a positiva e a negativa. Menos 4 menos x² menos y sobre 2 e a... Então, neste caso, eu vou calcular a integral em relação a z, que está neste limite de integração, e eu preciso identificar quem vai ser. O resultado disso vai dar uma função em x e y, e eu vou integrar sobre o d, né? Que eu preciso identificar quem é o d. O d vai ser exatamente, vamos ver lá no slide, recordar que dizia que era o d. Quando a gente descrever uma região do tipo 1, olha aqui, tem uma região do tipo 1, é aquela que eu coloco z entre duas funções de x e y, e esse d aqui, ele é a projeção da região no plano xy, certo? Então, nesse caso aqui, para eu identificar o d lá, a gente vai fazer a projeção, tá, do paraboloide no plano XY. Tá? Então, eu vou agora identificar a região D aqui. Então, o D eu vou fazer. Para eu fazer isso, eu vou fazer a interseção da superfície, a projeção dela no plano XY. Então, eu faço a interseção da superfície, que tem essa equação aí, menos 4z², com o plano XY, né, gente? Que olha aqui, vai ficar tudo função do variável. Que é o plano XY, a equação z igual a 0, certo? Faço z igual a 0. Então, estou fazendo a interseção da superfície com o plano XY. Então, substituindo aqui o z por 0, a gente vai ficar com essa equação aqui, y é igual a 4 menos x². Tá? Então, nesse caso, quando a gente projeta, né, o sólido, que a região sobre a qual a gente quer integrar, né, projeta no plano x, fica com isto aqui. Né? Então, significa que agora nós não temos o eixo z. Nós estamos num plano. Aí vamos enxergar isso aqui. A gente quer descrever agora essa região do plano. Eu tenho duas maneiras de fazer isso. São as 6 opções que ele pediu lá, né? Para cada tipo de região, eu tenho 2 outras formas de descrever a região D. Então, vamos enxergar essa região D, é isso aqui, olha. Y é igual a 4 menos x². Essa é a equação plano, eixo, x e y. Equação de que é isso aqui, gente? Parábola, certo? É uma parábola. Veja que menos x ela tem concavidade voltada para baixo, né? Quando o x é 0, o y é 4. Então, aqui 4. E aí, ela tem concavidade voltada para baixo. Eu vou parar bem aqui. Por que eu vou parar bem aqui? Digamos que foi porque eu quis, né? Mas está dito, olha aqui, né? Lembra que tem aquele plano lá limitando? O paraboloide é do y para a esquerda, direita, gente, lá? Para a direita, né? Da origem para lá, tá? Então, por isso, está limitado aqui, o y, tá? É daqui para cima. E, então, aqui, é essa região aqui, tá? Quais são esses valores aqui, gente? É só eu colocar aqui igual a 0, né? Quando o y é 0, porque aqui o y é 0, tá? Eu vou ter mais ou menos 2, né? Resolvendo isso aqui, que são os pontos onde
E aí eu quero descrever essa região. Eu tenho duas maneiras agora de descrever isso aqui. Eu posso descrever o x como entre dois valores fixos e o y entre duas funções de x, ou o contrário, tá? Então, eu tenho tipo 1 eu posso descrever assim. Eu vou dizer que o x, ele varia de menos 2 a 2, tá? E, neste caso, se o x varia de menos 2 a 2, para cada x que eu pegar aqui, qual é a variação do y? Ele vai aqui do 0 até, qual é o limite superior dele? Exatamente a parábola, certo? 4 não, porque ele não é fixo, né? Você vê que aqui ele vai até aqui, ele só vai no 4 quando você pegar o x igual a 0. É a parábola que está limitando ele superiormente. Inferiormente, sim, tá? Ele está limitado aqui por um valor constante, vai de 4 a 4 menos x². Essa é uma forma de descrever essa região. Neste caso, então, como é que vai ficar a integral? Olha, a gente já determinou o intervalo de variação de z, que está entre essas duas funções, a variação do y e a variação do x. Y e x. Então, eu escreveria agora a integral assim. Inicialmente, a que está com o valor constante. Depois, aquela que tem variação só de uma função, de 0 a 4 menos x². E a mais interna, aquela que está entre duas outras, uma função de duas variáveis. 4 menos x² menos y. Aqui a função que a gente tiver que integrar, ordem de integração, a mais interna em relação a z, essa em relação a y e essa em relação a x. Essa é a única maneira que eu tenho de descrever essa região? Não. Também eu posso enxergar o y como uma variação constante e o x projetamos no plano xy. Deixa eu tirar o plano. É isso aqui, ó, vou o slide aqui, tá? É isso aqui que a gente está fazendo ali, tá? Quando a gente pegou e projetou no plano XY, olha, os eixos agora aqui que interessa para a gente é o eixo do X e o eixo do Y, tá? E aquela parábola aqui, a parte em vermelho, que a gente está descrevendo. Então, a gente enxergou o y como uma variação constante e o x entre o y entre duas funções de x. E eu posso também descrever isso de outra maneira, né? Agora, eu vou dizer, é o y que eu vou enxergar como uma variação constante. O mínimo e o máximo que o y assume, ele vai de 0 até esse valor aqui, que é 4, tá? Então, eu posso descrever também assim. 1, 2... O x vai ter uma variação aqui, que a gente vai já identificar, e o y, ele vai de 0 a 4. Se o y varia entre 0 e 4, tá? Para cada valor que eu pegar aqui, de 0 a 4, aqui, como é que é a variação do x? O x ele vai daqui, desta curva, até esta aqui, tá? E que curvas são essas aqui? Que eu obtenho isolando o x aqui, tá? Quando eu resolver o x, eu vou ter aqui, como eu tenho y é igual a 4 menos x². Então, eu resolver essa equação em x, passando o x para lá, vai ficar x² é igual a 4 menos y. E, portanto, x é mais ou menos raiz² de 4 menos y. Né? Então, ele está entre menos 4 menos y, que é este lado aqui, né, que está à esquerda, e o 4 menos o y. E aí, neste caso, a integral ficaria
Agora, a variação fixa é a do y. O x, o que está entre função de uma só variável é o x. E o z não mudou, né? Ordem de integração. Primeiro em relação a z. Agora fomos depois em relação a x. E por último em relação a y. Tranquilo, gente? Agora, eu colocaria, outra opção eu colocar, que é o tipo 2. Eu colocar x aqui entre duas funções de y e z, que são as outras duas variáveis, tá? Eu vou, por questão do tempo, veja bem, olha, quando eu isolar aqui o x, eu vou ter algo parecido, que o x e o z estão ao quadrado, tá? Então, vai ser uma equação muito parecida com essa daqui, tá? E a gente também vai recair numa parábola, tá? Então, em função do tempo, eu vou analisar agora quando eu isolo o z, porque aí já é uma curva diferente para a gente analisar, mas está feito, nas notas de aula estão feitas os 3 casos. E se sobrar o tempo, a gente volta e faz. Então, vamos pular por o tipo 3, tá? Qual é agora? É o z. Eu quero colocar o z entre duas funções. O z não, o y, tá? Duas funções das outras duas variáveis, que são x e z. Uma função de x e de z. Ou seja, eu vou pegar a equação que foi dada e vou isolar o y, para que ele fique expresso como função das outras variáveis. Já está até feito isso aqui, né? Como o paraboloide, o eixo dele está sobre o eixo do y, já está até aqui, tá? Então, não precisa nem isolar nada. Ele, veja bem, ele qualquer ponto é limitado. Quero saber se a minha esquerda é a esquerda pelo plano e a direita pelo paraboloide. Então, é maior ou igual que 0, tá, gente? O plano é E menor ou igual que 4 menos x ao quadrado menos 4z ao quadrado. Tá? Já é a limitação, tá? do z, que é o paraboloide que tem lá o plano e a superfície. E aí, agora, a gente quer enxergar, vai primeiro calcular a integral, tá? Em relação a dz. O resultado disso vai ficar uma função em x em z, e aí vira uma integral dupla, que a gente vai calcular em cima da região D. D é a projeção agora do E sobre o plano. Que plano? O plano XZ. Então, é a mesma coisa, a gente vai fazer a interseção da superfície 4 menos x ao quadrado menos 4z ao quadrado com o plano XZ. Plano XZ quem é a equação y igual a 0, certo? Plano y igual a 0. Então, tem que satisfazer as duas. Então, substituindo y igual a 0 aqui nesta, né, a gente vai ficar só com essa equação aqui. Vou passar os negativos para o lado de lá. Fica x ao quadrado mais 4z ao quadrado igual a 4. Então, os eixos que nós estamos trabalhando é agora x e z, tá? Então, vamos desenhar aí essa curva no eixo x e z.
colocar x na horizontal, o z na vertical. Que curva é esta? Uma elipse, né? Aqui é uma elipse, a gente só dividir aqui para a gente enxergar aqui melhor. Dividindo tudo por 4 vai ficar 2 ao quadrado, mais z ao quadrado sobre 1, igual a 1, né? Então, ela corta o eixo do y nos pontos menos 2 e mais 2, que também você vê aqui isolando, né? Igualando isso aqui a 0, olha, x vai ficar mais ou menos 2, e quando eu coloco aqui, o z vai ficar mais ou menos 1, né? Que aqui. Então, agora, quando a gente for calcular a integral dupla, é sobre essa região, tá? Então, eu quero escrever essa região de duas maneiras distintas. Ou dizendo que o x tem uma variação entre dois valores fixos e o z vai estar entre duas funções de x, ou é o contrário, o z que tem uma variação entre dois valores constantes e o x como duas funções de z. Vamos colocar aqui a equação é x ao quadrado mais 4z ao quadrado igual a 4. Vamos colocar x como uma variação constante aí, gente, vai de quanto a quanto? X, valor mínimo e valor máximo que ele assume aqui. De menos 2 a 2, variação do x vai de menos 2 a 2, tá? E se eu digo que o x está variando de menos 2 a 2, para cada valor que eu pego neste intervalo aqui, qual é a variação do z? Ele vai daqui, desta curva, até esta curva aqui, né? Que a gente obtém resolvendo isso aqui em z. Eu tenho duas mais ou menos, né? Aqui, ó, vai ficar 4z ao quadrado igual a 4 menos x quadrado. E quando eu resolvo em z, eu vou ter mais ou menos 4 menos x quadrado sobre 2. Então, o z vai estar compreendido entre menos 4 menos x quadrado sobre 2 e 4 menos x quadrado sobre 2. E aí, neste caso, a integral ela vai ser escrita assim. O que está constante, de menos 2 a 2. Aquela que está variando é entre função de uma só variável, que é o z. E a mais interna em relação a y, que está entre funções de duas variáveis. 4 menos x quadrado menos 4z quadrado. Ordem de integração em relação a y, em relação a z e em relação a x. Tem outra maneira de escrever essa região? Tem. XZ, não foi agora. Tá olhando aqui, tá, gente? Então, projetou no x e agora, ó, só estamos olhando para o eixo do x, para o eixo do z. A elipse ali que a gente colocou, tá? Só para fechar. E qual seria a outra forma de escrever essa daí? E agora eu quero que a variação de z é que seja constante, tá? 2, 2. Então, eu vou enxergar o z, né, assumindo um valor mínimo e um valor máximo. O menor valor que ele assume é menos 1, o maior valor que ele assume é 1, que eu vejo também aqui quando eu coloco z igual a 0, que são os pontos aqui, ele intercepta que vai ficar mais ou menos
1. E para cada, se o Z tem essa variação aqui, né, para cada valor de Z que eu pegar, o que acontece com a variação do X? X está limitado aqui, por aqui, que eu obtenho isolando o X aqui nessa equação, né? Agora é o X que eu quero isolar, vai ficar o X, vai ficar igual a 4 menos 4z². Aí tenho mais ou menos, tenho duas opções aqui. Pode escrever menos 2 e aí a integral agora vai ficar de menos 1 a 1, integral de 1 menos z², 2. Continua lá a variação do y, que é de 0 a 4 menos x² menos 4z². Ordem de integração em relação a y, em relação a x e em relação a z, tá? Depois façam, aqui faltou, tipo 2, aí escrever o x como função de y e z. Ok, gente? Desculpe aí pelo atraso. Só avisando, na segunda-feira teremos aula aqui, né, gente? Na quarta-feira, quero passar o aviso aqui, na quarta-feira nós teremos a nossa avaliação. Todo mundo já sabe o que será cobrado. Lembrando que segunda-feira a gente ainda tem coisa para ver, gente, e a gente ainda teria coisa para ver quarta, e sexta e segunda de novo. Mas como o semestre vai acabar, então, olha, dessa vez a gente não teve aula de revisão, mas a gente resolveu alguns exercícios, tá? Então, quem quiser acessar, se não, pega o livro texto e resolve também os exercícios que estão lá, tá? Serão cobrados os assuntos que constam nas notas de aula de 18 a 24, tá? Muito obrigada pela presença de todos, pela paciência, bons estudos e até segunda-feira.